Olá, Namastê, aqui, 22 de setembro, nesse último domingo, Nova York. Grande notícia para a humanidade. É tanto fuzuê, é tanto bombardeio de conflito, de polarização, que a gente tem que celebrar quando essa mesma humanidade que entra em zona de conflito e às vezes indo para o caminho mais terrível, que é o bélico, né? Mas das ideias e tudo mais, faz, de alguma maneira, um gesto em prol do coletivo global humano. E isto ocorreu. Dia 22 de setembro, teve o Pacto do Futuro, teve a Cúpula do Futuro, que organizou uma série de temáticas e dali saíram duas ramificações importantíssimas, entre muitas decisões especiais. Uma delas é o Pacto Digital Global e a outra, declarações para gerações futuras. Ora, gente, finalmente, imagina você, 80 anos de existência da ONU, nós temos lá uma realidade que não cabe mais desde a época do Bretton Woods, que foi o pós-guerra, quando isso foi criado. Por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, a OMC, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, mais afeita a crianças e adolescentes, uma série de organizações, o FMI, tudo isso foi criado num período em que a realidade, primeiro que eram de 51 países membros, e hoje são 193. E a realidade desses países em 80 anos modificou muito. Então a urgência de se atualizar é enorme. E claro que os países que mais contribuem financeiramente, de alguma maneira, sempre exerceram um poder de controle. Não é à toa que o Brasil sempre fica rouco de dizer nas Assembleias Gerais que, por privilégio nosso, somos o país de abertura, né? Não conseguimos até hoje modificar as normativas do Conselho de Segurança, que precisam urgente de uma reforma. Nós estamos vendo conflitos bélicos aí que, se houvesse uma série de regras mais atualizadas, provavelmente nós teríamos um poder maior de intervenção ou de prevenção a ataques, a conflitos armamentistas. E, bom, mas vamos ao que interessa. O que é, Gilberto, que foi finalmente tratado, né, nessa discussão? Primeiro, a questão de que vamos deixar de hipocrisia, mas há um desequilíbrio social num planeta enorme. Só para vocês terem uma ideia, o sistema financeiro internacional, e melhor representado pela FMI, há 80 anos atrás, quando ele foi criado, ele levava em conta uma realidade onde existia ainda colonizadores, né? Uma série de países, sobretudo os africanos, colonizados. Então era um sistema financeiro internacional para poder promover o funcionamento de um modelo de mundo que, sobretudo ali os países de língua oficial portuguesa, por exemplo, se independeram de Portugal nos anos 70. Então, e tantos outros, né? As colônias francesas e etc. Quer dizer, o que nós estamos a dizer é que a África até hoje não consegue ter um espaço de voz, não consegue ter um peso, e repare quantos bilhões de dólares e de euros representa a União Africana. Que extraordinário é perceber o potencial de riqueza e de melhora, mas o fosso social gigantesco precisa ser reduzido. Então, temas como esse foram corajosamente tratados. Foram tratados outros temas de muita coragem relativos à segurança e à paz mundial, mas, e nesse caso também do desenvolvimento econômico e a equidade econômica e social, como também foram tratados temas impressionantemente importantes e urgentes, como, por exemplo, a questão preventiva de conflitos no espaço sideral, que nós já estamos a ver as tecnologias a se desenvolver exponencialmente, toda hora a gente fala disso por aqui, mas na corrida do espaço profundo, os movimentos que já se iniciaram de uma certa independência, não é por acaso que a China construiu a própria plataforma espacial dela, saindo da Estação Espacial Internacional, porque aqui os nossos conflitos políticos, a hegemonia global de poder, já coloca lá em cima uma ameaça à humanidade aqui embaixo. Então, temas como esse, relativos às regras do direito aeroespacial, por exemplo, foram tratados também. E nessa Cúpula do Futuro, o uso de recursos, a questão da emergência climática, coisas que estão relacionadas às ODS, né? Sobretudo, que vêm a corresponder a uma garantia do desenvolvimento sustentável, foram tratadas no nível de seriedade e foram aprovadas. Nós estamos falando de corrida armamentista, por exemplo, né? Que também foram observadas uma série de novas possibilidades dentro desse pacto para se evitar
Agora vamos entrar no Pacto Digital Global. Ora, é óbvio que os países do mundo inteiro, e cada vez a gente vê mais as tretas promovidas pelas Big Techs com os governos, esse conflito entre regular, né, essa liberdade absoluta e plena de uma velocidade de automação gigantesca em que as empresas não querem controle, ou querem algum controle que não permita, né, o estancamento do desenvolvimento, do progresso da inovação, mas que isso tudo precisa ter regras. Então a gente vê isoladamente os países tratando, por exemplo, teve uma grande ênfase nesse Pacto do Futuro, e em particular no Pacto Digital Global, a questão da inteligência artificial, mas não só ela, dizendo da necessidade, por exemplo, de se criar um painel científico internacional aonde todos os desenvolvimentos de IA, sejam elas IAs tradicionais, generativas, ou aquilo que está se apontando, né, para a super IA generalista, que isso tudo, de alguma maneira, esteja transparente para o mundo. Ora, se há riscos para a humanidade, e esses riscos são eminentes do ponto de vista tecnológico, sobretudo a IA, né, em relação aos próprios interesses de competitividade global, seja a nível de comércio, seja a nível da hegemonia global de poder, é urgente e necessário que a gente tenha um regramento, um framework, né, que a gente tenha realmente uma capacidade de orientar o processo de desenvolvimento dentro da transparência urgente e necessária. Ao mesmo tempo que, por exemplo, dentro do Pacto Digital Global se tratou da questão dos metadados, da questão de coleta de dados, da privacidade de dados. Isso que as Big Techs passam por cima de todo mundo, no mundo inteiro, um conflito enorme. Lá o Zuckerberg ameaçando sair da Europa, porque eles estão dizendo que minimamente teriam que ter os servidores da Meta lá, né? E ele diz que não vão colocar de jeito nenhum, né? Essas confusões de enfrentamento do X aqui no Brasil, ou o conflito do X com a Austrália, chamando eles lá, né, de ditadores, né? Todo esse tipo de realidade que a gente pensa que só está rolando aqui, está no mundo inteiro. Então, foram muitos avanços. Obviamente que eu estou aqui no resumo do que aconteceu. Na Declaração das Gerações Futuras é um baita comprometimento com a juventude, o engajamento dessa juventude no sentido de dar voz, de criar instâncias objetivas para que ele possa ser ouvidos, do ponto de vista também do desenvolvimento tecnológico, seria a inclusão digital de todas as pessoas da humanidade que tenham idade para acessar a tecnologia e particularmente a internet, colocando inclusive todas as escolas e hospitais do mundo conectados, porque como se diz em espanhol, la brecha digital, né? Ou seja, esse fosso, esse verdadeiro apartheid digital, né? Um pouco forte a expressão, me perdoem, né? Mas é no sentido de dizer que não dá para fazer com que alguns que têm acesso tenham privilégio e outros que sejam excluídos e, de alguma maneira, condenados a não acompanharem mais a realidade do mundo, porque sem tecnologia não se acompanha mais nada. Então, há linhas de financiamentos, recursos para desenvolvimento, de capacitação e treinamento no uso básico, no chamado letramento digital, né, no uso da informática e também na capacitação dos governos, sobretudo os países em desenvolvimento, em relação à utilização de inteligência artificial, a utilização de tudo que houver de melhor. Mas, claro, tudo isso dentro de um macro regulatório, que é uma regulação mais universal, que dê condições da universalização de acesso ao melhor que a tecnologia tem a oferecer, mas em favor da vida, protegendo e promovendo a vida em prioridade. Com a questão de diversidade, de gênero, a equidade de gênero, inclusive em relação às mulheres, tudo isso foi tratado e assinado. Vamos ver como é que isso é retificado ou de que maneira isso é entendido agora na Assembleia Geral propriamente dita. Gratidão a todos, me acompanhem sempre que puderem. Gilberto Namastec, muito obrigado.